Dando sequência ao nosso desafio Desperta, e hoje entramos no nosso quarto dia, e o estudo de hoje é Provérbios 7. O estudo de hoje tem o tema Cuidado com distrações e seduções. Fala sobre escolhas que desviam do propósito. Hoje é um tema que o tema central é sobre a vigilância espiritual, a sedução, o discernimento. Então, é um dos capítulos bem confrontadores do livro. Ele fala sobre a sedução da mulher adúltera, né? Então, além disso, o forte de tudo isso é muito além, né? Muito além do adultério sexual em si. Revela muitas coisas por trás disso. Dentro desse capítulo, ele traz a revelação de que o pecado, ele funciona de forma muito sutil, sempre venho falando aqui isso com vocês. Então, o pecado, ele seduz, ele é envolvente, o pecado distrai, ele vem por meio de distrações que parecem muito sutis e muito normais. O pecado também vem, né, de manipulações, de promessas de prazer também. Então, tudo isso, esse capítulo revela, né, as formas de como o pecado funciona. E outro alerta que o capítulo 7 traz é sobre a nossa vulnerabilidade espiritual, sobre a nossa falta de vigilância, sobre a nossa impulsividade, que é onde faz levar para esse caminho, né? Quando nós estamos vulneráveis, quando nós estamos carentes emocionalmente, nós tendemos a ficar vulneráveis para poder, então, cometer qualquer desses pecados. Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos proteger o nosso coração, a nossa mente, nós devemos ser vigilantes. Então a Bíblia traz o tempo todo esse contexto, que nós devemos ter sabedoria, que nós devemos ter foco, que nós devemos ser vigilantes. Guardem isso na mente de vocês, no coração de vocês. Então vamos começar aqui pelo capítulo 7, versículo 2, onde diz: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Salomão começa mostrando aqui para que nós devemos guardar a palavra dentro de nós. A palavra aqui, ela não serve apenas para conhecimento espiritual, ela serve para que nós tenhamos proteção na prática, no nosso dia a dia, proteção para que nós não caímos nessas tentações que chegam de formas tão sutil e dessas diversas maneiras que eu acabei de apresentar para vocês sobre o alerta dos pecados. Então, quando a verdade de Deus, quando a palavra de Deus, ela é guardada dentro de nós passamos a discernir melhor, nós passamos a identificar qualquer armadilha que vier a surgir, que vier se apresentar a você. Nós percebemos pontualmente as manipulações que possam tentar nos conduzir. Nós reconhecemos de imediato aquilo que parece ser bom, mas que na verdade é destrutivo. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que obedecer aos mandamentos, nós teremos vidas, e que guardar todos esses ensinamentos, né, como a menina dos olhos, como uma bondade, como uma coisa maravilhosa, como uma coisa tão preciosa. Quando nós guardamos isso, os ensinamentos, como algo tão precioso, nós tendemos a ir pelo caminho melhor, a sermos vigiados, a sermos protegidos pelo nosso Deus, tá? Aqui no versículo 3 traz: amarre aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que sobre a proximidade constantemente. Então, não basta nós ouvirmos a palavra de Deus, nós lermos a palavra de Deus apenas ocasionalmente. Não basta ouvirmos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus apenas por terceiros. Você precisa viver essa experiência. Então, isso que nós estamos vivendo aqui, nesse desafio, é uma experiência, é uma proximidade com a palavra de Deus constante. Nós estamos fazendo isso todos os dias. Durante esses 7 dias, iremos fazer isso. E isso não é só para ser nesses 7 dias, meninas. É para ser constantemente na tua vida. Então, não basta você ouvir a palavra ocasionalmente, não basta ir à igreja apenas aos domingos, porque isso se trata de religiosidade. Então, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja diária, seja constante em nossas vidas. Porque na hora da tentação, você não vai ter tempo de construir fundamentos, você não vai ter tempo de pensar profundamente sobre aquela situação. Só que quando você tem a palavra de Deus já guardada dentro do seu coração e da sua mente, rapidamente a sua mente vai acessá-las e rapidamente você vai se livrar dessas tentações, porque você vai acessar o que está dentro de você. Agora, se você não tem a palavra de Deus dentro de você, alicerçada dentro do seu coração e da sua mente, qualquer dessas distrações que eu citei, qualquer dessas revelações aqui para o pecado, vai te fazer cair.
Então, guarde o seu coração e se aproxima da palavra constantemente. O outro versículo que eu trouxe de destaque, versículo 4, eu achei esse daqui tão profundo, tão especial. Versículo 4 diz: diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. O versículo 5, eles os manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Gente, isso aqui, eu achei tão lindo esse versículo, porque a sabedoria aqui, ela é apresentada como alguém íntimo, mas muito íntimo, porque está dizendo que, diga a sabedoria, você é minha irmã. Eu e minha irmã somos muito íntimas. Nós temos um relacionamento íntimo. Então, é para você ter essa intimidade com a sabedoria. Deus, ele não quer que isso seja distante, seja religioso, ele quer que seja íntimo. Ele está falando aqui claramente. Então, o que faz nós nos tornarmos íntimos de alguém? Íntimos de nossa irmã, nossos irmãos, né, da nossa irmã de sangue, nós estamos ali convivendo diariamente. De um amigo, nós criamos essa proximidade e vamos construindo um relacionamento íntimo conforme vamos tendo esse contato constantemente. Então, a sabedoria precisa se tornar parte do seu cotidiano também, para que haja uma intimidade, como se fosse a sua irmã. Então, chame a sabedoria de sua irmã, porque a intimidade com a sabedoria, ela vai te gerar discernimento, e o discernimento evita qualquer destruição, tá? O versículo 7 diz: vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Então, o problema aqui não começou apenas na sedução, começou no principal, na falta de discernimento. E eu tô falando para vocês o tempo todo de discernimento, falo muito sobre entendimento, falo muito sobre sabedoria. E eu, particularmente, eu tinha muito essa dúvida, que eu creio que possa ser a dúvida de muitas pessoas aqui também. Vanessa, mas qual a diferença? O que é entendimento e o que é discernimento? É a mesma coisa? E eu, curiosamente, como sou, eu fui pesquisar, né, mais profundo para entender a diferença dos dois. E discernimento e entendimento não são a mesma coisa, embora elas devam caminhar juntos. Por isso, eu sempre peço em minha oração que Deus me dê sabedoria, me dê discernimento e entendimento a todo momento, porque elas precisam fazer parte da sua vida como um todo, tá? O entendimento, ele faz você compreender algo. E o discernimento faz você perceber profundamente o que está por trás daquilo. Então, na Bíblia, o entendimento, ele está ligado à capacidade de nós recebermos conhecimento, de nós interpretarmos os princípios que existem na Bíblia, de nós compreendermos todas as verdades espirituais. Então, o entendimento é isso, é você ter conhecimento, você receber esse conhecimento, você interpretar todas as verdades, todos os princípios da Bíblia. Já o discernimento, ele é uma sensibilidade espiritual e emocional, que vai permitir você acessar a verdade do engano, ele vai permitir você entender a aparência daquilo que está ali proposto para você, ele vai fazer você separar a voz de Deus da voz da alma, a oportunidade da armadilha, ele vai fazer você separar o que é emoção e o que realmente é direção. Então, resumindo, o entendimento, ele faz você enxergar a informação, o entendimento faz você receber todo o conhecimento. Já o discernimento, ele faz você enxergar aquela intenção que está por trás. Ele faz você enxergar todo o contexto, toda aquela atmosfera e todas as consequências do que aquilo que está sendo proposto ali pode ser causado. Eu acho que, de forma, né, isso que eu posso explicar para vocês, mas se vocês ainda não tiverem conseguido entender, eu recomendo que vocês se aprofundem nisso e entendam a verdadeira diferença e entendam que vocês precisam necessariamente caminhar e pedir a Deus todos, tanto o entendimento quanto o discernimento, porque eles precisam caminhar juntos. E você vê que aqui no texto mostra esse jovem, né, que caiu na sedução da mulher adulta, da mulher leviana. Ele mostra um jovem vulnerável, ele mostra um jovem imprudente, ele mostra um jovem distraído e sem vigilância, ou seja, um jovem sem discernimento e sem entendimento, sem as duas coisas. Então, a gente precisa entender, gente, que muitas quedas que nós temos ao longo da nossa vida, elas começam antes do pecado em si, antes do pecado se consolidar, se concretizar, porque ela começa já nas intenções, começa já nas distrações, nas seduções, e nós podemos evitar isso. Muitas vezes nós vamos estar indo pelo caminho, pela vulnerabilidade, pela carência emocional, como eu citei aqui, e tem situações que nós podemos evitar. Nós podemos evitar essas armadilhas, que ainda que de forma sutis, nós conseguimos perceber que está incomodando, principalmente, tá?
Quando eu falei, tem coisas, tem armadilhas que são muito sutis e muitas vezes você cai e escorrega sem perceber. Mas, gente, se você estiver sensível ao Espírito Santo, se você estiver bebendo da fonte todos os dias, você estiver se alimentando da palavra todos os dias, você vai ficar sensível a isso. Você vai perceber, você vai ter discernimento e entendimento. E aí você vai perceber essas armadilhas, porque a sabedoria, ela protege você, tá? Dessas armadilhas. Então, ninguém cai de repente, ninguém cai num pecado de repente, comete um pecado de repente. Primeiro, nós vamos dando pequenas permissões. Nós vamos nos permitindo a pequenas distrações. Nós vamos negligenciando espiritualmente. O que é negligenciar espiritualmente? Ah, eu paro de orar, eu oro pouco, eu não leio a Bíblia, eu dou prioridade para tudo na vida, mas não dou para a Bíblia, não dou para a palavra. Porque meu dia está corrido, porque eu tenho compromisso, porque eu estou cansada. Isso é uma negligência. Então, exposição constante à tentação. Gente, hoje a rede social é uma exposição constante à tentação. Se você não estiver vigiando o tempo todo, se você não estiver guardando o seu coração o tempo todo e adquirindo a sabedoria, você vai cair na tentação, você vai cair na armadilha. Então, muitas vezes o que a pessoa considera, né, algo inofensivo, algo permissivo, como curtidas de fotos indevidas, conversinhas paralelas no direct, tudo isso faz parte de tentações, faz parte de permissões que não se tornaram, né, vamos dizer assim, necessariamente o pecado em si, que seria uma traição mesmo, mas já deu as permissões, tá? Então, um exemplo muito simples que eu trouxe para vocês. Então, o inimigo, ele dificilmente vai oferecer para você destruição logo de cara, logo de início. Ele primeiro oferece o prazer. Ele oferece o prazer imediato e ele esconde as consequências, tá? Então, se torna atraente, se torna prazeroso, confortável e aparentemente inofensivo. Então, tomem muito cuidado, tá? Então, agora o versículo, eu trouxe também de destaque o versículo 22. Versículo 22. Versículo 22 diz: imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço. Veja, o quanto esse versículo, ele é muito forte. Porque você vê aqui, ó, imediatamente ele seguiu como um boi levado ao matadouro. Ou seja, o jovem, ele vai, aparentemente, sem perceber o perigo real. Por quê? Porque o pecado, ele é muito atraente, ele é muito sedutor e produz a ele uma cegueira espiritual. Então, ele vai e imediatamente a segue, né, para o matador, para o pecado. E muitas vezes a pessoa que está indo, né, aqui não é explícito em relação a isso, mas as pessoas, nós, né, tendemos a justificar muitas vezes aquele pecado como, ah, não tem problema, ah, ninguém vai saber, ah, não é tão grave, ah, é só dessa vez. Gente, e eu tive relacionamento, né, já contei pra vocês aqui meu testemunho, e todas as vezes que eu era traída, a justificativa era sempre essa mesma. Foi só dessa vez, é só dessa vez, e não é, gente, não é. A pessoa que não está, né, vivendo e se guardando com a palavra, vivendo mesmo a palavra, o Espírito Santo, Deus em sua vida, esteja sensível a isso, decidido a se tornar uma nova pessoa em Cristo, ela vai repetir esse mesmo erro constantemente. A nossa mente, ela tende a praticar os mesmos erros que ela praticou a vida toda. Se você não decide mudar, se você não decide realmente ir para um novo caminho, viver algo novo, nascer de novo, sempre vai ser seduzido para esse caminho. E o fim da sedução é a destruição, gente. Quem continua por esse caminho e persiste em viver esse caminho que, no momento, tem aparência de ser bom, o fim dessa pessoa é destruição. O versículo de destaque, 27, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte, que foi isso que eu acabei de falar agora, na verdade, que é o fim da sedução, é a destruição, gente, não tem outro caminho. Provérbios é muito direto em relação a isso, ele traz isso, que o pecado, ele promete vida, ele promete prazer, tá? Mas ele conduz à morte, não tem outra saída. E não a morte física, necessariamente, muitas vezes, né? Às vezes é realmente a morte física, mas a morte da paz, a morte espiritual, gente, a morte da sua pureza, da confiança, a destruição da sua identidade, da sua família. Quantas famílias nós vemos destruídas hoje? Porque não são vigilantes, não estão vivendo o Espírito Santo. Então, o grande ensinamento que nós temos aqui de Provérbios 7 não é simplesmente uma advertência contra a mulher adúltera, não é simplesmente essa questão da mulher imoral leviana, isso também, tá? Mas o principal destaque aqui é a intimidade com Deus. É o nosso chamamento à vigilância. A Bíblia, Provérbios, traz muito forte isso. O quanto nós devemos nos manter vigilantes. E eu vou repetir isso várias vezes para vocês, para que vocês possam memorizar isso, para que vocês possam o tempo todo buscar isso, gente. Porque ninguém é forte o suficiente
para brincar com a tentação sem consequências. Tá? Eu até salvei essa frase aqui. Anota essa frase. Ninguém é forte o suficiente para brincar com a tentação sem consequências, tá? Então, não se aproxime do que pode te derrubar. Não cure, gente, cure as feridas de vocês, cure a carência emocional de vocês, que a carência emocional muitas vezes pode ter vindo de uma ausência de pai. Então, é preciso que você perdoe o seu pai, é preciso que você cure essa ferida emocional, para que você cure essa carência emocional, porque sem cura, essa carência emocional, ela pode virar portas perigosas, portas de acesso ao pecado que leva à destruição. Tá? Muitas lições, mas por fim, a palavra é proteção. Quem guarda a palavra dentro de si reconhece melhor as armadilhas. Eu também trouxe isso aqui para vocês no início. O quanto nós devemos guardar a palavra e ter essa intimidade constantemente. Por quê? Porque a palavra vai fazer você discernir, vai fazer você entender primeiro, né, ter entendimento, vocês aprenderam o que a interpretar, né, tudo que está aqui na palavra, a entender, guardar no seu coração e a discernir, a reconhecer se o que está por trás dessa porta, por trás dessa proposta, é uma armadilha ou é algo de Deus. Então, por isso, vocês precisam guardar dentro de vocês essa palavra, vocês precisam guardar dentro de vocês, da mente e do coração, para que vocês possam reconhecer de imediato, tá? Mesmo que seja de forma ali subjetiva, de forma subconsciente, você vai saber reagir no momento que você for, né, submetido a alguma proposta indecente, a alguma armadilha, tá bom? Então, Deus, ele não quer apenas livrar você de toda a consequência. Ele quer ensinar você, tá, a aprender, a ter entendimento e a ter discernimento. Então, hoje, o Senhor está chamando você para você voltar à sabedoria. Eu estou trazendo para vocês um ensinamento, um aprendizado do que é sabedoria. Estou fazendo vocês entenderem como é importante vocês viverem, adquirir a sabedoria, para que com isso vocês possam ter discernimento e entendimento. E com isso, gente, vocês vão viver muito melhor, vocês vão viver de forma muito mais protegida, a fim de que vocês se livrem de todas as tentações que cada vez mais o mundo tem proposto para nós. Então vamos ser vigilantes e buscar cada vez mais a palavra de vocês. E eu estou aqui com vocês para que juntas nós possamos conseguir isso, tá bom? Vamos continuar com o nosso desafio e amanhã é um novo dia. Deus abençoe vocês.